Vamos lá, pessoal, mais uma etapa, né? Nossa 16ª prova, CETESB aí, técnico administrativo. Mais uma provinha, uma prova longa, você viu? 20 questões, um texto bem legal aí sobre a arte, né? E a questão da sustentabilidade, achei muito legal. Uma referência aí muito positiva ao grandioso trabalho dos Doutores da Alegria e muitos outros projetos sociais que vêm aí espalhando por todo o Brasil um pouco da sua fraternidade, da sua solidariedade, do seu profissionalismo, um trabalho fantástico, vencedor, desde a sua concepção, né? Um trabalho que merece todo o nosso respeito, toda a nossa referência desses amigos aí da arte, que também aí, assim como o AfroReg e tantos outros grupos aí, né, que se espalham pelo Brasil inteiro de ONGs e outras instituições sérias também que desenvolvem um trabalho efetivamente sério, não só nos hospitais, mas nas comunidades carentes, nossas referências aí elogiosas e assim nossos votos de muita prosperidade, muita aventura nesses grandes projetos aí, nesse bem que está sendo espalhado aí por todo o Brasil, tá certo? Beleza, vamos lá. A arte em defesa da proteção ambiental, uma coisa interessante, né? Sustentabilidade e arte aí, sempre buscando alternativas para o nosso planeta. Essa consciência, graças a Deus, hoje já é global, apesar das acomodações daqueles que ainda relutam em não contribuir tanto, né, para essa questão da preservação. Mas apesar disso, os jovens já estão crescendo um pouco mais responsáveis, um pouco mais cientes de algumas coisas, as gerações que estão vindo aí, né, já estão um pouco mais preocupadas com essa questão da sociedade, do planeta, entre outras coisas. Salvo algumas exceções, algumas regras ainda daqueles atavismos, daquelas heranças, né, daquelas famílias ainda que ainda não despertaram, vamos dizer assim, para a importância disso, mas o tempo chega para todo mundo, né? Vamos torcer aí. Vamos lá, um texto aí de Lucas Frazão, bem legal, Estado de São Paulo. Vamos agora para a primeira questão, né, sobre o conceito de sustentabilidade. Não esqueça. Antes da leitura do texto, a gente sempre recomenda para vocês ficarem bastante atentos aí às perguntas que são feitas, né? Você observa que na questão 1 ele vai falar sobre o conceito de sustentabilidade do texto. Na letra B, a questão da conclusão sobre o debate ou as manifestações artísticas ou as ONGs dentro dessa ótica do texto aí. Aí depois é que ele começa um pouco com a questão de semântica, da questão 3 em diante, né? Trabalhando um pouco mais aquela questão de vocabulários, uma coisa que vem sendo muito frequente aí em muitas bancas, em muitas provas, e você, claro, não podia ficar de fora dessa observação aí, tá certo? Vamos continuar então? Questão de número 1? Continuar não, vamos começar, né? Vamos lá, acompanha aí. Vamos lá, o conceito de sustentabilidade artística, de acordo com as informações contidas no texto, refere-se a quê? Vamos lá, no primeiro momento ele coloca aí, né? Ao conjunto de obras artísticas criadas por um grupo de entidades filantrópicas para promover transformações na área social. Gente, aí é falso, claro, né? Essa questão das obras artísticas criadas por entidades filantrópicas, não, né? O que ele está colocando é o conceito de sustentabilidade, refere-se a tudo, né? A toda e qualquer coisa que aproxime a arte, logicamente, aí desse conceito de desenvolvimento sustentável, o conceito de sustentabilidade, claro, né? E assim, tudo que aproximar, quando ele fala sustentabilidade artística, é tudo que aproxima a arte da sustentabilidade. Certo? Então não se trata simplesmente aí de obras artísticas de um grupo específico, tá? Nem de transformação só na área social. Ele menciona essas questões das transformações da área social, de alguns grupos como a AfroReg e tal, Doutores da Alegria. Ele menciona isso, mas o texto vai muito além disso, né? Ele começa com a menção ao artista suíço aí, George Steinman, né? Com essa questão aí do Centro de Artes da Estônia, que produziu aqueles minerais extraídos da água, né? Obras de arte com os minerais extraídos da água, então ele realmente revitalizou muito aquele contexto, você observou isso aí do espaço daquela época. Então a letra A está incompleta, está errada, né? Porque ele está simplesmente restringindo esse conceito de sustentabilidade, essa realidade aí, ok? Vamos lá, a letra B. O conceito refere-se ao diálogo cultural que surge, a partir de 1992, entre sustentabilidade e relações humanas, promovido por artistas do mundo todo. Não, né, gente? A gente sabe que isso aqui aconteceu, por exemplo, na Eco 92, na Rio 92, né? Esse conceito de desenvolvimento sustentável, de uma forma ou de outra, foi uma questão que provocou realmente esse debate cultural aqui de que ele está falando, né? Agora, mesmo nesse momento importante da Eco 92, da Rio 92, o que a Sasha Kogan no texto, né, que foi coordenadora daquele Cultura 21 aponta, é que os debates, os diálogos foram negligenciados. Percebeu? O diálogo cultural com a questão da sustentabilidade foi negligenciado. Ela disse que, tudo bem, falou uma série de coisas, mas do ponto de vista cultural, né, a cultura especificamente e o diálogo com a sustentabilidade foi secundário aí. Não houve realmente esse respaldo que ele está falando aí. Ok? A letra B de bola também estaria incorreta aí. Vamos lá.
Na letra C ele diz, olha, esse conceito aí, né, de sustentabilidade artística se refere às pesquisas feitas por Sacha Kogan, comprovando que a arte acompanha as mudanças climáticas dos países. Não, gente, essa participação dela nesse conceito aqui, né, ela tem um grupo de entidades que defende esse processo de mudança cultural, como o texto fala, mas o conceito de sustentabilidade artística não é referente às pesquisas que ela fez. É um processo muito maior, né? Ela está com uma fração disso aí. O próprio texto mostra a participação de Sacha Kogan como uma fração nesse contexto do acompanhamento de mudanças climáticas. Mas você tem ainda obras importantes também, como o chamado Pop Sustainability. Olha só, até a pronúncia em inglês aí, para quem não está muito familiarizado, é meio complicado. Fala também do Cultura 21, fala das obras de George Steinman também, entre muitos outros, né? Então é um pool de obras, e não só as pesquisas dela, né? E uma análise por redução, né? Um erro por redução temática. Vamos lá. Ao processo de mudanças ocorridas após a Eco 92 no Rio, no tocante à qualidade das obras artísticas. Não, até porque a Eco 92, segundo o texto, não foi suficiente para defender essa questão das obras artísticas, né? O debate não alcançou praticamente, foi negligenciado na visão dela. Então, houve realmente uma questão da popularização do desenvolvimento sustentável, mas o link com a questão artística, na opinião de Sacha Kogan, que é essa aqui, né, o debate nesse alcance aí foi negligenciado, não atingiu realmente o objetivo esperado. Certo? Então, a resposta certa realmente é a letra E, claro, você tem aí, né? Aproximar arte e desenvolvimento sustentável, natural, né? Por isso é que ele chama de sustentabilidade artística, tá vendo aí? A preocupação dos artistas com a preservação do meio ambiente, beleza. Então, é basicamente isso aqui, certo? Beleza? Questão 1, portanto, resposta certa, letra A. Vamos lá, mais uma questãozinha. Segundo o autor do texto, o Lucas Frazão, aí do estado de São Paulo, pode concluir que, olha só, ele diz, o debate acerca da sustentabilidade tem gerado muitas controvérsias no mundo todo. Gente, ó, quando ele fala o debate acerca da sustentabilidade, o texto não fala nessas controvérsias especificamente, percebeu? O que ele coloca aí é o que tem sido feito em relação a isso. Então, você tem essa discussão da sustentabilidade da arte, os filmes, as fotografias, os desenhos, muitas outras coisas e outras formas de expressão artística que o texto fala, né? Aí, em relação à sustentabilidade, tem entrado muito forte nas chamadas agendas culturais. Então, o texto não fala nessas controvérsias, não prioriza nem isso. O texto mostra, de uma forma ou de outra, como essa questão cultural, essa arte, de uma forma ou de outra, tem expandido. Essa discussão do ponto de vista artístico tem alcançado fronteiras inimagináveis. Então, se a controvérsia não é o ponto-chave do texto aí, porque você verifica uma incidência muito forte dos conceitos da arte e da sustentabilidade na música, nas obras de arte, nas peças de teatro, nos grupos Doutores da Alegria, que ele fala, no Afro-Reggae, que é a questão da música mesmo aí, propriamente dita, como pessoas, como moradores de comunidades carentes. Você observa também aí aquele artista, George Steinman, nessa questão aí das pedras, das pedras minerais extraídas da água. Então, o texto, ele mostra que, de uma forma ou de outra, esse diálogo cultural que começa a surgir já nessa perspectiva aí da sustentabilidade é muito forte. Então, o autor, né, o Lucas Frazão, ele faz uma crítica a essa questão da Rio 92, da insuficiência da discussão, transpondo o diálogo com Sacha, com aquela Sacha Hans, deixa eu ver o nome dela aqui, o nome dela é Sacha Kogan, pronto. Sacha Kogan, né? Que foi a crítica que ela fez à questão da Rio 92, mas veja que o texto utiliza uma característica curiosa, a polifonia. Então, do ponto de vista discursivo, do ponto de vista textual, o conceito polifônico, o conceito bakhtiniano, né, de um especialista aí, um filósofo russo chamado Mikhail Bakhtin, o pessoal da área de letras conhece bem, né? Os professores das pós-graduações, mestrado, doutorado, ou então a galera da área de letras conhece bem esse tal de Bakhtin aí, entre outros nomes. Então ele trabalha um pouco esse conceito de polifonia discursiva, dialogia, né? O dialogismo bakhtiniano, que para nós da área de concurso nada mais é do que a presença de muitas vozes, de opiniões, falas, trechos, depoimentos, reportagens dentro de um texto. Então note que aí ele fala do Steinman, das palavras, ele usa o Lucas Frazão, ele dialoga do ponto de vista textual, linguístico textual, tá certo? Ele dialoga com George Steinman, com essa Sacha Kogan, depois puxa vários outros especialistas também para o próprio texto,
percebeu? O tal do Hans aí, que eu não lembro nem o sobrenome, mas tem um Hans aí também. Então você percebe que no texto aí, nesse texto sobre sustentabilidade, existe a presença de muitas vozes. Essas vozes textuais têm uma característica muito importante, ou seja, elas dão mais credibilidade, dão mais vida ao texto. Não só realçando o caráter expositivo do texto, até certo ponto opinativo, né? Mas você pode observar também um certo caráter, vamos dizer assim, de argumento de autoridade. Ele cita essas pessoas até para dar um pouco mais de autoridade ao texto. Quando um texto se vale das palavras de outras pessoas, de especialistas e tal, e pessoas da área, é muito comum, anote isso. Elas utilizam o argumento de autoridade. São formas, são estratégias de construção discursiva que favorecem o aumento da credibilidade do texto. Entendeu isso? Então essa credibilidade está baseada exatamente nisso, de você associar o dialogismo, a referência mesmo textual, as citações, para a partir daí você conseguir trabalhar a ideia num projeto mais macro, numa visão mais ampla aí. Beleza? Vamos voltar então? Veja aí, acompanhe. Olha só. Então ele diz aí. Segundo o autor do texto, pode-se concluir. O debate acerca da sustentabilidade gera muitas controvérsias. Já vimos que não, né? Pelo contrário, ele tem alcançado o mundo todo. Né? Então, essa questão da controvérsia, o texto nem contemplou isso. Mas, Marcelo, muita gente não está aí nessa coisa meio controvertida. Pode até estar, gente, mas o texto não fala isso. Vamos lá, B. Muitos artistas suíços estão empenhados em melhorar o tratamento dado a algumas obras de arte. Pessoal, o artista suíço, o George Steinman, ele deu um passo, né? Deixou o seu país e aportou no centro, na capital da Estônia, no centro de arte, para apresentar alguns quadros. Ele, o artista suíço George Steinman, foi um passo, foi uma citação, um marco nessa questão aí do trabalho artístico, da revitalização de espaço, produzindo com materiais extraídos de água, né? Então isso aí foi um passo. Mas ele não está falando que pode-se concluir que alguns artistas suíços, até porque o texto não pode nem usar isso aqui como conclusão, né? Muitos artistas suíços estão empenhados em melhorar o tratamento. Não, isso não foi o foco dele, isso não foi o objetivo, tá? Então muito cuidado com isso. Vamos lá, segue aí. Letra C. Manifestações artísticas devem estar atreladas a ideias sustentáveis, pois a arte pode colaborar para a melhoria das relações humanas. Olha aí, pronto. Está muito mais completo, né? A conclusão é que ele fala de manifestações artísticas. Porque no texto ele fala sobre a questão do Cultura 21, ele cita o Grupo Cultural Afro-Reg no Brasil também, a arte para a transformação social, a questão do humor com os Doutores da Alegria, a formação de palhaços, né, de jovens para palhaços com jovens de famílias de baixa renda, ele menciona isso aí também, né? Ele fala também essa questão do debate cultural e muitas outras coisas que fazem parte deste universo. Então o objetivo, sem dúvida alguma, é não só trabalhar com a visão do suíço, aí, do artista suíço, mas de muitos outros grupos que fazem parte dessa construção aí, nessa ótica textual, da arte na sustentabilidade, que é uma coisa muito mais ampla. Veja que ele coloca aí, Homerão, aqui. Aí ele chama aí. Manifestações artísticas devem estar atreladas a ideias. Pronto. Então note que ele começa a colocar aí a arte atrelada à sustentabilidade. Então, o que o texto defende é o conceito de arte de maneira mais aberta, pode ver. Ele coloca aí, manifestações devem estar atreladas a essas ideias, a arte pode colaborar para a melhoria das relações humanas. Ele fala no contexto social. Está observando aí? Então, essa ótica do contexto social é contemplada nessa perspectiva aí, né, em que você tem incursões sociais e participação muito forte. Não só nessa questão de sustentabilidade, mas na questão das relações humanas mesmo. Porque, por exemplo, o conceito da sustentabilidade é até a sustentabilidade das relações humanas, da fraternidade, da alegria, como os doutores da alegria passam, por exemplo, aí nas salas de hospitais, nos quartos, nas enfermarias e tudo mais, né? Então, você tem um trabalho muito mais amplo, organizado por muitos outros grupos legais, né? Você tem aí muita Vivalendo, entre outros projetos também muito bonitos aí, que trabalham com crianças terminais, né, nessa área de câncer e tudo mais. Então, são muitos projetos muito legais e você que está nos assistindo aí tem que conhecer essas coisas. Eu acho que vale a pena conhecer esses grupos, esses trabalhos legais. Não é só achar bonito, gente. Não, é muito bonito, é muito legal realmente aquela coisa. Mas é se engajar um pouco, participar, porque é muito legal. A gente tem a oportunidade aqui em Recife de conhecer algumas ONGs, o Move Paz Recife também, o Movimento Internacional pela Paz e Não Violência, o coletivo Refazendo, que trabalha com crianças portadoras de síndrome de Down, o pessoal do GAC também, que é o Grupo de Apoio a Crianças Carentes com Câncer. Então, assim, olha, as vertentes são inúmeras. E você, claro, mesmo se preparando, mesmo estudando para concurso, pode fazer alguma coisa por alguém, independente de qualquer coisa. A partir de um texto desse, a partir da questão da sustentabilidade, muitos de nós sequer
sequer nos preocupamos, em alguns momentos, a fazer até mesmo uma coleta seletiva em casa. Porque dá muito trabalho, tem que ficar separando isso e aquilo. Mas às vezes são coisas tão pequenas que a gente pode fazer que já podem ajudar e muito algumas coisas, né? A redução do consumo da água, uma série de coisas aí que está ao nosso alcance, sem dúvida alguma está ao nosso alcance aí. E a gente pode dar essa modesta contribuição, a gente pode fazer isso, né? Se cada um fizer um pouquinho, aí vai fazer feita aquela história da andorinha, lembra? Né? Não, mas eu pelo menos estou fazendo a minha parte com a mãe natureza. Lembra aquela história do incêndio da floresta? Uma parábola bem interessante? Pois é, isso aí, certo? Vamos dar uma olhada nas letras finais, o Melhão, que é ao lado aqui, beleza? Vamos lá. Aí nessa questão ele coloca aí, há muitas instituições que mantêm programas de debates culturais com jovens de baixa renda. Ele falou isso aí da questão do Afro-Reg um pouco e a questão do Doutores da Alegria, né? Esse não é o foco, não é a conclusão geral. Tem a visão só parcial da ideia do texto. E na letra E daí, a ONG Doutores da Alegria mantém uma equipe cujo objetivo é oportunizar jovens de baixa renda a aprenderem música. A música não é Afro-Reg, né? Ele deu uma misturada aí, tá certo? Mas tranquilo, a gente já viu a visão mais completa aí, que é a letra C. Na próxima aula a gente continua essa prova aí, beleza? Até lá!